Olá, meu nome é Adacto Ottoni, eu sou professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Nós iremos apresentar hoje o tema da nossa palestra, do nosso curso, que será a implantação da captação de água de chuva em residências. Inicialmente, nós vamos começar a falar na origem, da água continental, que é a água que escoa através do ciclo hidrológico. Como a gente pode ver bem claramente nessa figura, a água toda que alimenta a Terra, vem do ciclo hidrológico. A gente pode começar como a origem dela vindo da precipitação a partir das nuvens, ela cai na área continental, parte da água se infiltra e alimenta a água subterrânea, que alimenta os rios, e parte da água escoa superficialmente, também vai alimentando os rios e os demais corpos hídricos superficiais. Existe também o processo de transpiração vegetal, junto com a evaporação das superfícies líquidas, essa água volta novamente para a atmosfera e vai formar as nuvens. Como 3/4 do planeta estão nos oceanos, a grande parte da água que evapora vai dos oceanos para a atmosfera, e com os ventos predominantes do oceano em direção ao continente, essa água volta. E aqui na atmosfera há uma condensação dessa água de vapor em água líquida, que as nuvens são formadas por gotículas de água. Quando essas gotas começam a aumentar o seu peso e o seu tamanho, é deflagrada então a precipitação e o processo se reinicia. Nesta figura nós estamos vendo que nós podemos transformar em medições os dados hidrológicos, decorrentes do ciclo hidrológico. Por exemplo, aqui a chuva, aqui está o gráfico de chuvas aqui em cima, e aqui embaixo o gráfico de vazões. Então, as chuvas que se precipitam sobre a bacia hidrográfica, elas vão se transformar em vazão dos rios, onde a gente vê que no ciclo hidrológico começa o período chuvoso, e depois você tem o período de estiagem, que é o TC, 4 a 5 meses período chuvoso aqui na região sudeste do Brasil, por exemplo, e aqui é o TE, é o período de estiagem, de 7 a 8 meses. Você pode ter chuvas esparsas, mas hidrologicamente falando, a gente considera que é um processo de estiagem, onde não há chuva expressiva, Então, consequentemente, a vazão dos rios tem esse formato, E no período de estiagem, a vazão do rio sempre diminui. Então, na vazão dos rios, ele tem duas alimentações: o DS, que é o escoamento superficial, e o DB1, que é o deflúvio base, que é o escoamento da água subterrânea, que alimenta os rios também. E no período de estiagem, a única alimentação dos rios vem da água subterrânea. Isso é para mostrar para vocês como é importante a floresta dentro de uma bacia hidrográfica, porque a floresta que vai alimentar a água subterrânea, que é o principal alimentador de água dos rios. Então, a floresta que mantém a vida dos rios, regula o regime dos rios e garante a sua qualidade da água. Já o desmatamento altera o regime do rio, aumentando as inundações por conta do aumento do escoamento superficial, e cada vez mais o deflúvio base na época de chuva e na época de estiagem vão ficando menores. Então, na época de estiagem, há riscos de escassez de água, E, obviamente, é muito importante se investir na recuperação ambiental na bacia e, obviamente, em práticas sustentáveis de aproveitamento da água de chuva. Com relação às grandezas características das precipitações, que são as chuvas, aqui na região brasileira, as precipitações principalmente são sob a forma de chuvas, são precipitações líquidas. Os principais parâmetros são esses: é a altura da chuva, a duração, intensidade, frequência e tempo de retorno ou tempo de recorrência. São os parâmetros técnicos que nós podemos avaliar essas precipitações
deixando bem claro que dentro desses parâmetros, aqueles que são mais importantes para a gente avaliar as precipitações é a intensidade de chuva. Às vezes uma chuva, uma determinada altura, com uma duração grande, tem uma intensidade pequena. A intensidade é a relação entre a altura e a duração. Então, às vezes, alturas de chuva que não são tão grandes, mas numa duração pequena, dão intensidades grandes, né? E às vezes, uma chuva de grande altura, mas com grande duração, a intensidade não é tão grande assim. Então, nós temos que verificar. Um dos grandes problemas das inundações são aquelas chuvas intensas, de grande intensidade, ou seja, chuvas de grande altura e de pouca duração, são que geram grandes problemas de inundação. E a frequência e o tempo de recorrência estão vinculados com os aspectos estatísticos e de risco, né? Quanto maior o tempo de recorrência num projeto de drenagem, por exemplo, é para você avaliar a parte de risco. Quanto maior o risco de uma inundação naquela região, maior deverá ser o tempo de recorrência, consequentemente, menor a frequência. São as inundações maiores, com chuvas de maior intensidade. Em relação às grandezas características, né, a gente pode dizer, então, que a chuva se distribui, né, é o que se considera quando você avalia as medições de chuva, ela se distribui de forma uniforme sobre a bacia, né, já que a precipitação é um processo aleatório. Então, quando você tem os pontos de medição de chuva, você considera que ela cai dentro daquela área de influência daquele posto de forma homogênea sobre a bacia, né? E, como eu falei, esses parâmetros vinculados com duração da chuva e altura vão ter uma relação grande com a intensidade, que é a relação entre a altura de chuva, né, e a duração, né? Então, quanto menor a duração da chuva e maior a altura, maior é a intensidade, ou seja, mais intensa é a chuva, né? E como exemplo, como eu disse antes, né, 100 milímetros de chuva, né, é muita chuva para uma hora. Agora, para um ano, é muito pouco. Então, a intensidade é baixinha. Para 100 milímetros por ano, é praticamente muito pouca chuva. É mais precipitação de climas desérticos, né? Agora, 100 milímetros em uma hora, destrói tudo. Quanto aos métodos de observação da chuva, de medição pluviométrica, né? Nós temos aqueles métodos de medição pontual, são os pluviômetros, onde normalmente você vai colocar um equipamento, né, que é o pluviômetro Ville de Paris, para você, então, coletar a água da chuva que cai naquele pluviômetro, que tem uma seção circular de 400 centímetros quadrados, e você mede com a proveta pluviométrica a altura de chuva naquela área. Essa figura aqui mostra, então, um pluviômetro Ville de Paris implementado, né? E aqui é a proveta, que é onde você vai coletar a água do pluviômetro no registro aqui inferior. E esses dados, normalmente, de acordo com as normas, você vai coletar às 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. E aí você vai ler a quantidade de chuva que ocorreu nesse intervalo de tempo de forma diária. Você tem que ler 2 vezes por dia para você ter a medição de chuva naquele dia, nesses 2 horários, né? E aqui mostra, então, um desenho, colocando, então, uma seção de um pluviômetro. Aqui você tem um crivo, que é uma gradezinha para reter folha. Aqui está a bacia de recepção, que são os 400 centímetros quadrados. Aqui está o reservatório do pluviômetro Ville de Paris. Aqui tem o registro, um poste de sustentação, que ele tem que estar vertical, para você ter a medição precisa. E aqui, 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, você então abre o registro, coleta na proveta e lê a altura de chuva que caiu nesse intervalo de tempo. Essa figura mostra a importância da estação pluviométrica. Ela você isolar para evitar acesso de pessoas e animais que podem mexer e
e desequilibrar a medição, desnivelar, bem como você tem que selecionar um ponto distante de prédios e tudo para não ter efeitos de sombreamento que possam camuflar a real chuva que cai aqui na região. São cuidados que a norma prevê para você fazer uma medição mais precisa, mais segura. E aqui está mostrada a planilha, né, que o observador vai e anota 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, e diariamente, ao final do mês, é feita a leitura, então, dos dias de chuva, qual foi o dia que choveu mais e o mês, você dá todas as observações, então você tem uma ideia da quantidade de chuva que caiu diariamente ao longo do mês, onde é coletado 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, a chuva no pluviômetro Ville de Paris. E aí você tem a quantidade de água que caiu ao longo do tempo nesses períodos. Só que o pluviômetro ele não consegue medir uma chuva intensa, pontual, que ocorre num curto intervalo de tempo. Por isso que também é importante para você avaliar a parte de inundações, fazer análise com pluviógrafos. O pluviógrafo ele vai registrar continuamente a precipitação, tá certo? Então a água da chuva vai ser coletada com um sistema também de coleta similar ao do pluviômetro Ville de Paris, 400 centímetros quadrados de área, e aquela água coletada vai haver um processo, né, mecânico de coleta, registro daquela chuva, só que de forma contínua, com o dispositivo adequado. Qual é a importância do pluviógrafo? Você consegue medir uma chuva que cai pontualmente durante meia hora, você consegue medir, né, a duração da chuva e a altura, consequentemente a intensidade, o que você não consegue no pluviômetro Ville de Paris, né? Ele só vai conseguir te dar a medição do que choveu 7 horas da manhã e 5 horas da tarde. Aqui mostra uma seção de um pluviógrafo, como é um dispositivo vinculado a um sistema de relojoaria, você tem que ter um dispositivo todo eletrônico para você poder fazer as medições com sistema de rotação uniforme e com o horário também das chuvas, etc., e você conseguir medir a chuva. Você normalmente é interessante colocar dentro de uma cabine para proteger, para evitar roubo de material sensível, né, e danificação do aparelho, que é um aparelho mais caro. E no pluviógrafo você tem então a bacia de recepção similar àquela do pluviômetro Ville de Paris. A água coletada então vai para um reservatório e aqui você tem um sifão. Então a água vai enchendo o reservatório, quando chega no colo do sifão, há uma escorva dessa água e ela cai numa caneca. E à medida que o nível do reservatório vai subindo, vai sendo feito o registro no dispositivo de relojoaria, e você pode, nesses pluviógrafos clássicos, já ter o registro da chuva. Quando dá o sifão, a água escorva pelo sifão, a água desce e vai enchendo novamente. Então, e aqui se depois coleta pela caneca, né, o que choveu, e pode ser 7 horas da manhã e 5 horas da tarde também, para você poder... Ele vai dar o mesmo registro do pluviômetro Ville de Paris, só que aqui, quer dizer, a quantidade de água será a mesma, só que aqui você tem o registro contínuo ao longo do tempo da chuva que ocorreu. Isso é fundamental para você avaliar as intensidades de chuva, que você usa como padrão para o dimensionamento dos sistemas de drenagem, e para você poder também fazer até a captação de água de chuva, né, para fins úteis. Aqui mostra uma fotografia da cabine e de um sistema de um pluviógrafo, já implantado com todos os dispositivos aqui uma outra figura mostrando dispositivos todos eletrônicos acoplados com o registro da chuva, e é um dispositivo sensível que tem que estar devidamente calibrado, e você fazer uma medição contínua de chuvas de forma segura
E a partir desses dados você vai embasar todos os estudos hidrológicos que vão, inclusive, ajudar nos projetos de drenagem para evitar as inundações urbanas. Aqui mostra um exemplo de um registro pluviográfico, né? Onde você tem aqui, a gente vê bem claramente, aqui é a altura de chuva e aqui é o tempo, né? Tempo é duração, e aqui é a altura de chuva. Altura sobre duração é intensidade de chuva. Então, a gente vê nesse gráfico, quando você tem uma horizontal, é um período de tempo que não choveu. Então, começou a subir a altura de chuva, começou a chover, aqui foi dado um sifão, continuou a chover, com uma chuva mais intensa, vejam como está mais inclinado. Aqui encheu o reservatório do sifão, deu um outro sifão novamente, encheu, foi enchendo novamente até que parou de chover, aí deu uma chuvinha menor e depois ficou sem chover até o dia seguinte. Então aqui mostra um registro ao longo de 7h30 da manhã de um dia até 7h15 da manhã do dia seguinte. Então, você tem isso registrado graficamente, e a gente vê bem claramente, por exemplo, que ao longo dessas praticamente 24 horas, você vê que esse período de tempo foi o período que teve maior intensidade de chuva, que você vê aqui praticamente em 10 minutos, nesse intervalo de tempo aqui, choveu de 1 milímetro até 7,4 milímetros em 10 minutos, né, que deu a maior intensidade. E com isso você vai medindo as intensidades de chuva ao longo dos registros, tendo o pluviógrafo lá. Então, normalmente, quando você vai fazer uma medição pluviométrica, você bota os postos pluviométricos, que são postos Ville de Paris, são postos mais baratos, é botar o pluviômetro ali. E é fácil a leitura, você pode contratar o morador local para fazer essas medições. E então você pode ter uma frequência, um número maior de pontos de postos pluviométricos, e postos pluviográficos, que são mais caros, fazer menos pontos, mas cobrindo a área de interesse, para você viabilizar também, sem onerar muito, a medição de chuvas e ter dados confiáveis também. Aqui mostra os tipos de gráfico que você pode ter de chuva. Você pode ter um gráfico onde você considere como base de tempo minutos ou horas. Se você for trabalhar com minutos para a mesma chuva, você vai ter, aqui está o gráfico, a cada 15 minutos, esse gráfico achurado aqui, menor. Então, choveu 1 milímetro, depois choveu 4 milímetros, 10 minutos depois choveu 2 milímetros. Então, o que você tem? Desculpe, a cada 20 minutos, né? E aí você tem, nesse período, desculpe, cada barra dessa é 1 hora. Então, a cada 20 minutos, você tem gráfico de chuvas com 20 minutos e o gráfico de chuvas de 1 hora. A chuva é a mesma, o gráfico é que muda. Se você for considerar a chuva em minutos, você vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Nos primeiros 10 minutos não choveu nada. Aí de 10 a 20 minutos, aqui nos primeiros 20 minutos não choveu nada. De 20 a 40 minutos, choveu 20 milímetros. De 40 a 60 minutos choveu 40 milímetros. Então, na primeira hora, choveu 40 mais 20, 60. Nos 20 minutos seguintes, choveu 2 milímetros. Depois não choveu mais nada. Então, na hora seguinte, você vai ter 2 milímetros. Foi que choveu. Se você considerar a duração em horas, você tem um gráfico desse daqui de cima, né? Como tá. E se você for considerar a duração em minutos, você vai ter esses gráficos menores aqui, né? Então, depende o gráfico, o gráfico de duração depende do tempo que você está considerando. Você pode também ter um gráfico cumulativo de chuvas. Você vai ter o hietograma, que é o gráfico de chuvas acumulado, tá? Então, você vai pegando o que choveu e vai somando com o que já choveu antes, vai tendo gráfico sempre crescente. Você pode ter um hietograma onde a duração é em meses. Então, em vez de ser uma duração diária, é uma duração mensal.
E aí dá para a gente ver bem claramente como é que se comporta o ciclo hidrológico naquela região. Vocês notem bem aqui que nesse mês aqui está o mês de menos chuva e aqui começou a chover nesse terceiro mês. Então choveu, chegou o pico da chuva, depois a chuva começou a baixar e aqui já começa a estiagem a partir desse mês, né? Então aqui nós temos aqui o gráfico de setembro, né? Então setembro é o finalzinho da estiagem. Meados de outubro começa a chuva, então começou a chover, novembro, dezembro, e quando chega em abril termina o período de chuva e depois a estiagem. Então é o que a gente vê aqui na região sudeste, a chuva vai de meados de outubro, né, até meados de abril. De meados de abril até meados de outubro, você tem o período de estiagem. Você pode ter gráfico de chuva também com frequência, com duração anual, de ano após ano. Então, você vai ter um gráfico desse tipo aqui. Se você pegar o que choveu em cada ano, você soma todas as alturas de chuva no ano inteiro e vai plotando. Isso também vai te dar uma outra informação. Você vê que tem menos variação, porque você tem mais amortecimento, que o tempo é maior. Mas você vê bem aqui por esse gráfico quais são os anos mais chuvosos e os anos mais secos. Isso é muito importante para avaliar problemas de seca em regiões ou problemas de chuvas muito fortes. Você avalia pegando a série de anos para avaliar se aquele ano onde ocorreu aquela escassez de água, aquele excesso de chuva, se ele se encaixou dentro das medidas de chuva com um ano realmente chuvoso ou não. Esse é um ponto muito importante que nós estamos vivendo hoje em dia, com esse problema da crise hídrica, né? Nós temos inundações cada vez maiores na época de chuva e na época de estiagem a água falta. Será que é por falta de chuva ou é por conta do desmatamento? Eu já tenho levado sempre esse assunto junto às autoridades. Não é necessariamente a escassez de água, essa escassez por falta de chuvas necessariamente. O desmatamento da bacia está evitando, está reduzindo a recarga da água subterrânea. Então, quando chega no período de estiagem, os rios ficam sem água. Então, a gente consegue ter essa conclusão na medida em que eu tenho essas medições de chuva na região e eu possa conseguir comprovar que a escassez de água não é necessariamente por falta de chuva. Por exemplo, num período onde teve chuvas médias ou altas e faltou água, a gente pode afirmar, porque os rios ficaram secos, que o problema ali, né, porque o homem vai consumindo a água, o rio tem determinada vazão. Então chega um ano, a água faltou e as autoridades falam que foi por falta de chuva e a gente pode questionar isso. Eu mesmo tenho questionado agora no ano de 2021, houve uma crise hidroenergética e os governos ficaram falando que o problema é hidrológico, é falta de chuva. No entanto, a barragem do Funil, que fica em Resende, choveu mais de 2.200 milímetros em Resende. Então, eu tenho questionado isso e um dos fatores é exatamente as medições de chuva que vão comprovar se aquela crise hídrica é por falta de chuva ou não, e excesso de chuva também é crise hídrica, que o excesso de chuva gerando inundações, quando a bacia está muito degradada, a magnitude da inundação aumenta e a destruição e o risco à vida das pessoas também. Isso também é crise hídrica. Essa tabelinha mostra, então, a frequência, a quantidade de dados, de postos pluviométricos e pluviográficos que nós devemos ter, em termos de densidade, né? Então, o posto não registrador é o posto pluviométrico Ville de Paris. E o registrador é o posto pluviográfico, é o posto mais caro. Então, obviamente, né, numa região, vocês notem, né, que você vai ter que a área da abrangência de um posto registrador, né, aqui está a área em quilômetros quadrados por estação. Cada estação ela tem uma abrangência de 900 quilômetros quadrados, um posto pluviométrico, Ville de Paris. Já na área costeira, na área montanhosa, já é de 250 a área. Planícies interiores, 575. Pequenas ilhas é de 25 km². Áreas polares é de 10 mil. Já
O posto registrador tem uma área de abrangência muito maior, então você vai botar um posto a cada 9.000 km² em área costeira, ao invés de 900, como é o não registrador. A cada 2.500 km² numa área montanhosa, ao invés de 250, como é o não registrador, e por aí vai. O importante é você ter os dois tipos de postos implantados, que o não registrador é mais barato, você consegue medir o que choveu, mas você mescla com menos intensidade de postos, os postos pluviográficos, para você também conseguir medir a intensidade de chuva para avaliar esses aspectos das inundações, né? E são as chuvas mais fortes, são as chuvas intensas que geram as inundações. Esses gráficos mostram, então, o comportamento, né? Lá no Rio Centro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de um gráfico de chuvas num posto lá na região do Rio Centro, com duração mensal ao longo dos meses do ano, pegando a série histórica de 1997 a 2010. Então você tirou a média de todas as chuvas que correram em janeiro e botou aqui, em fevereiro e botou aqui naquele posto. Você teve essa variação aqui, nos mostrando que nessa região, do Rio Centro, no Rio de Janeiro, o mês que chove mais é o mês de janeiro, depois de dezembro. A gente vê isso bem claramente, né, pela série histórica de dados. E esse gráfico de baixo ele está mostrando a variação anual da chuva ao longo dos anos de 1997 até 2010, nesses 13 anos, né? Então a gente vê que, por exemplo, você teve anos que choveram mais, que foi o ano de 2003, 2005, 2006, 2010. 2003 e 2010 ocorreram grandes inundações na região, a gente lembra bem disso, né? E também os anos onde ocorreram menos chuvas, né, que estão aqui, que foi o ano de 2000, 2001, 2002, 1999, nessa série de 13 anos levantados. Então, são dados importantes. E como a chuva é um processo aleatório randômico, você consegue fazer já uma avaliação mais consistente sobre a distribuição dessas chuvas. E, obviamente, com o problema do aquecimento global, as mudanças climáticas, isso pode influenciar no regime de chuvas. Por isso que é muito importante se medir chuva e sempre com dados atualizados para você já ter uma equação de chuvas intensas confiável para embasar os projetos de utilização de água de chuva e também os projetos de drenagem. Em relação aos dados de chuva, você pode fazer uma avaliação hidrológica desses dados medidos, né? Então, essa avaliação pode ser feita pela distribuição espacial das chuvas e a gente então calcula a altura equivalente da chuva. Então, por exemplo, aqui você tem uma determinada bacia hidrográfica, então você pode avaliar o deflúvio pluvial, o que caiu de chuva ao longo do ano, usando, por exemplo, o método de Thyssen, né? Então, cada número desse é um posto pluviométrico. Você mediu com o pluviômetro Ville de Paris, você mediu a quantidade de chuva que choveu anualmente naquele posto, e você vai plotando, e você tem os postos entre si, e tem as chuvas que ocorreram em cada posto. E aí você junta os postos entre si, e vai formando os polígonos. Você tira depois a mediatriz entre uma linha e outra e você vai formando polígono. Cada polígono é a área de influência de cada posto dentro da bacia hidrográfica. Então, esse polígono, esse posto que está fora da bacia, a área de influência dele, como vocês estão vendo, é bem pequenininha. E aí você vai, então, faz uma média ponderada, né, daquela altura de chuva daquele posto em função da sua área, e você calcula, pelo método, a chuva equivalente naquela bacia usando média Thyssen, ou seja, você tem uma quantidade, o método da chuva espacial te dá quanto que choveu, porque toda a origem da chuva, toda a origem da água continental vem da chuva, para você ter uma ideia da disponibilidade hídrica naquela bacia. Você pode fazer também com média das isoietos, que é um método mais trabalhoso, mas é mais preciso, mas o média Thyssen é muito usado, porque é mais simples e mais rápido, e você com os polígonos de Thyssen, você só fica pegando os dados de chuva, os polígonos não se mexem. São os mesmos porque os postos estão sempre no mesmo local. O que varia são os dados de chuva. Então, de forma bem simples,
você consegue calcular rapidamente, porque os polígonos serão sempre os mesmos, só varia a altura, ano após ano, a altura de chuva que caiu, em função do quanto choveu, você consegue calcular de forma bem mais rápida e de uma forma razoavelmente precisa. Mede Thyssen, você tem que traçar as isoietas, que são, com aqueles postos que você tem a altura de chuva em cada posto. A partir da altura de chuva você traça as curvas de igual altura de chuva, que são as isoietas. Então, a partir das isoietas, você vai calculando a área entre isoietas, né? E você calculando a área entre isoietas e multiplicando pela altura média de chuva, você tem o volume entre isoietas. Então, se você somar o volume entre todas as isoietas, você tem o deflúvio pluvial total naquela bacia, tá certo? Esse método dá mais trabalho, porque toda a chuva você vai ter que traçar a rede de isoietas, que isso varia ano após ano, mas é um método bem preciso, e você também consegue definir os deflúvios pluviais que se precipitaram na bacia para avaliar as disponibilidades hídricas, como eu falei. No caso das inundações, né, a gente trabalha mais com chuva intensa, não a chuva espacial. E as chuvas intensas, existe uma tabela onde é definida, né, dentro das normas, a duração, a altura e a intensidade básica a partir do qual uma chuva é intensa. Então, para a chuva dessa duração e dessa altura, que gere intensidade maior do que essa, já estão na faixa de chuvas intensas e por aí vai, né? Em função da duração da chuva, você pode ter chuva de 5 minutos, 10 minutos, 15, e para a sua altura, essa aqui é o limite inferior de chuvas intensas. Chuvas acima dessa são consideradas chuvas intensas, e você vai entrar no teu estudo estatístico para avaliar a equação de chuva intensa naquela região. E as chuvas inferiores a essa, você despreza no cálculo de chuva intensa, que você vai utilizar o cálculo de chuva intensa para dimensionar a drenagem urbana, os sistemas de drenagem, tá certo? Então, você vai usar só aquelas chuvas que são mais importantes, que são as chuvas intensas. E essas chuvas intensas têm vários métodos para você determinar. Você, a partir dos dados pluviográficos, você tem que medir chuva intensa a partir do pluviógrafo, como eu expliquei. Então, com os dados pluviográficos, você então ajusta a várias metodologias a equação de chuva intensa daquela localidade com os dados locais medidos a partir do pluviógrafo. E aí, para aqueles dados, a partir da série histórica, você define a equação geral de chuvas intensas. E essa equação geral de chuvas intensas ela é função do tempo de recorrência e da duração da chuva. O tempo de recorrência é o T maiúsculo, TR, e o tempo de duração, a duração da chuva é o T minúsculo. A, B, C e D são os parâmetros locais. O I é a intensidade de chuva, em milímetros por hora. A unidade usada para a intensidade de chuva é milímetro por hora, para a altura de chuva é milímetro, para a duração da chuva é minutos. E o tempo de recorrência, a unidade, é em anos. E assim você entra para definir a equação de chuva intensa e calcular a intensidade de chuva que você vai usar no teu projeto em função do tempo de recorrência, que você tira de uma tabela em função do risco que você vai ter se houver uma inundação naquela região onde você está projetando a drenagem. E a duração da chuva, qual a duração que você vai usar? Em geral, se usa o tempo de concentração, que é o tempo que demora uma gota de chuva no ponto mais desfavorável da bacia a chegar até aquela tua seção exutória que você está dimensionando o teu sistema de drenagem. E aí, há também várias metodologias para calcular esse tempo de concentração para você usar na equação de chuvas intensas. E uma das metodologias usadas é a equação de Kirpik, que é a função do comprimento do Talveg daquela bacia drenante pelo desnível entre o ponto mais alto da bacia e a tua seção, a cota da tua seção exutória que você está, a seção inicial onde você está calculando a tua galeria de drenagem, por exemplo. E aí você calcula esse tempo de concentração, esses dados você tem da topografia, dos levantamentos topográficos, e aí para bacias inferiores a 100 hectares você usa essa equação, acima de 100 hectares você usa essa equação aqui de baixo, função do comprimento do Talveg, né, o comprimento total da bacia, né, que é o comprimento do Talveg, e o desnível, a diferença de nível no ponto mais a montante da bacia e a seção exutório, que é onde você vai justamente dimensionar o teu trecho para avaliar a vazão
de água do escoamento superficial. Essa tabela é um exemplo mostrando para a cidade do Rio de Janeiro os diferentes parâmetros A, B, C e D da equação de chuvas intensas, para aquela equação geral de chuvas intensas, para diferentes localidades a partir de medições hidrológicas feitas com pluviógrafos. Se chega nessas equações e quando você vai dimensionar uma captação de água de chuva, você vai usar a equação de chuvas intensas e aqui está o parâmetro A, B, C dessa equação e aqui está a localidade. Por isso que você precisa das medições de chuva, os órgãos oficiais medem as chuvas e montam essas equações que são usadas nos projetos de drenagem. A equação geral para você avaliar o escoamento superficial gerado pela água de chuva, que cai na encosta ou cai num telhado, você vai então escoar aquela água, uma vazão. Ele é a função do C, que é o coeficiente de escoamento superficial, o I é a intensidade de chuva e o A é a área da bacia drenante. Tá certo? Aqui está a equação e aí só vai mexer nas unidades, né? Esse aí é o método racional, né, para pequenas áreas. Em grandes áreas você vai ter outros métodos, né? Porque em grandes bacias hidrográficas, aí você vai usar outros métodos. Normalmente para áreas pequenas, esse método, do método racional, é bastante prático e utilizado, e também utilizado para o dimensionamento aí de água do escoamento superficial que cai sobre telhados. São áreas pequenas que você pode utilizar para calcular a vazão e ter uma estimativa do que cai. Obviamente, o coeficiente Ranoff do método racional, o coeficiente de escoamento superficial, que em função da permeabilidade da superfície, você tem esse valor. Materiais muito impermeáveis, o C é próximo de 1, como vocês estão vendo aqui. A área de pavimento, asfalto, é acima de 0,7, 0,8, 0,9. O maior coeficiente de C é 1, que não existe, 100% impermeável. E o menor é 0, que também não existe, 100% permeável. Então, áreas muito permeáveis, com vegetação, o Ranoff é muito baixo, 0,10, 0,15, 0,20. E áreas muito impermeáveis, como concreto e asfalto, é 0,8, 0,9, 0,95. E isso você tem que saber qual é a tua superfície para você avaliar o escoamento Ranoff. Obviamente, numa área de telhado, o Ranoff está acima de 0,9. É tudo, praticamente só tem só as obstruções entre as telhas, mas é uma superfície, você não tem nenhuma área permeável. Você pode ter retenções ali no telhado pontuais, né? Então, esse método, ele se aplica, como eu falei, a pequenas bacias. Considera o método racional para o dimensionamento do escoamento superficial, para dimensionar os sistemas de drenagem, para controlar inundações, né? Devido às chuvas intensas. Então, considera-se uma distribuição uniforme da precipitação. A duração da chuva que você vai usar para dimensionar a chuva intensa é correspondente ao tempo de concentração da bacia. Como eu falei, é o tempo que demora a gota de uma água de chuva no ponto mais desfavorável da bacia montante para chegar na tua seção exutória, onde você está dimensionando o seu sistema. Considera-se exclusivamente escoamento superficial, né? Esse cálculo de vazão, de drenagem, é drenagem superficial, em áreas urbanizadas em geral, né? Se dimensiona para isso, que é o principal aspecto da drenagem urbana, né? Por conta da grande impermeabilização. E os efeitos de armazenamento superficial são desprezíveis nesse método, tá certo? Aqui está mostrando nesse mapinha como que se distribui as chuvas, né? Distribuição das chuvas, distribuição anual das chuvas, né? No estado do Rio de Janeiro, onde a gente vê aqui bem claramente a situação, né, do Rio de Janeiro e da região serrana, como regiões onde você tem muita precipitação, e também aqui nessa região de Angra dos Reis, e você também tem muita chuva. Você vê que na região dos lagos você tem menos precipitação. Então aqui dá uma ideia dos índices pluviométricos no estado, e é justamente o que acontece. Essa região de Angra dos Reis, cidade do Rio de Janeiro, região serrana, você tem muita chuva porque tem o efeito orográfico, o efeito das montanhas que acumulam muitas nuvens, e as chuvas convectivas. Então, o processo de
de precipitação convectiva agregada, né, que devido aquelas chuvas de verão, agregada às precipitações orográficas, a influência da cadeia de montanhas, aumentando esse volume de nuvens que são retidas nas montanhas, e quando tem essa chuva, essa região toda ao longo da vertente da montanha sofre com essas precipitações, como ocorre na região serrana, como ocorre no Rio de Janeiro e também em Angra dos Reis, que está entre a montanha e o mar. Um aspecto que é preocupante é o crescimento desordenado das cidades. Enquanto você tem a área formal, você vê o crescimento da favelização nas cidades, não é só na cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia você já vê isso em grande parte das cidades do Brasil, na região serrana vê muito, e isso aí agrava enormemente o problema, né, dos riscos de deslizamento de encostas, agrava enormemente o problema também do carreamento de lixo, de esgoto, que vão depois ser carreados e entupir o sistema de microdrenagem, que são as galerias de drenagem de água de chuva, e de macrodrenagem, que são os rios urbanos, né? E também isso tudo também você também gera essa ocupação desordenada, um aumento da impermeabilização do solo, sobrecarga no solo. Em época de chuva há problemas de erosão que carregam terras para o sistema. Tudo isso gera um problema grave em toda a área urbana. Então, mesmo que a favela, nessa ocupação de baixa renda, esteja na periferia, ela acaba gerando uma série de problemas para toda a área formal urbana. E a gente vê, por exemplo, o problema de deslizamento de encostas, né? Como vocês estão vendo aqui nesse trecho aqui em Angra dos Reis, mas tem ocupação aqui em cima, já há deslizamento natural pela própria geologia do terreno, e isso fica mais agravado quando você começa a colocar sobrecarga no terreno, né, com essas construções irregulares, desmatamentos, e essa parte baixa da encosta também sofre, porque o deslizamento vai afetar essas casas que estão nessa parte mais baixa. O problema dessas ocupações irregulares é o problema também do lixo disperso. E quando há uma chuva forte, isso tudo é carreado e vai entupir todo o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, como eu falei. Há também nas favelas o problema dos vazadouros clandestinos, né? Você tem dificuldade e eficácia na coleta de lixo, e isso aí é um foco de proliferação de mosquitos, como o mosquito da dengue, além de gerar riscos de aumento de sobrecarga no talude, gerando o efeito de aumento de risco de deslizamento de encosta, como aconteceu no Morro do Bumba, né? Vocês devem se lembrar, lá em Niterói, e também o aspecto do carreamento desses lixos nas maiores chuvas, que são carreados uma parte e vai entupir as galerias de drenagem e vai assorear os rios nas partes baixas da bacia urbana. A consequência disso tudo são as inundações, né? Então, nas áreas urbanas, as pessoas colocam em risco as suas vidas por conta das inundações, prejuízos econômicos, e muitas vezes, mesmo após a chuva intensa, como vocês estão vendo aqui, não tem mais chuva, mas os carros estão todos inundados, porque a água não drena, porque está tudo entupido, porque você não tem manutenção e conservação adequada do sistema. Essa figura aqui mostra também outro exemplo, em outras épocas, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, sofre, né, ao longo de décadas com o problema das chuvas intensas, que vem sendo agravados pela falta de saneamento, pelo aumento da impermeabilização da bacia, né, gerando o aumento do escoamento superficial, né, da chuva, da água de chuva, e também um aumento da erosão, um aumento de lixo, de esgoto, que estão entupindo e assoreando as galerias de drenagem e os rios urbanos. E a consequência é isso. Na hora da chuva intensa, a água não consegue escoar e aí começa a haver manchas de inundações cada vez maiores nos períodos de chuvas intensas. E essa aqui é uma das causas do problema, quer dizer, pode ser feita ações rápidas para minimizar muito o problema. Basta a prefeitura fazer a limpeza permanente das bocas de lobo, que muitas vezes não acontece, né? Nenhum sistema de drenagem no mundo funciona se não tiver limpeza, manutenção e conservação. Então dá para vocês verem nessa figura que uma chuva que tiver aí não vai drenar nada, porque apesar da galeria aqui embaixo, a galeria de água pluvial, ter condições de escoar, mas a água não consegue entrar, que a boca de lobo está entupida com lixo. E, obviamente, se você tiver um saneamento adequado de resíduos sólidos naquela área,
você vai reduzir muito também o carregamento desse material. Então, você tem que ter programas de educação ambiental vinculados à coleta seletiva e reciclagem do lixo, especialmente nas favelas, que é onde vem o lixo disperso, que na área urbana a concessionária de limpeza urbana consegue coletar com mais eficiência. Na favela, não. Então, você tem que ter medidas para poder evitar que esse material vá entupir o sistema de drenagem. E aí você vê muito lodo, muita terra, não necessariamente só lixo, e isso tudo coloca em risco todo o sistema de drenagem que já foi construído e implantado. E ele não funciona simplesmente porque não há manutenção, limpeza e conservação das bocas de lobo, por exemplo, das galerias de drenagem, que podem estar recebendo esgoto e sendo assoreadas, têm que ser limpas também. E se isso não for feito, e da macrodrenagem. São os rios que estão muitas vezes assoreados, formando até ilhas. Esses assoreamentos com lodo de esgoto, começa a nascer vegetação na época de chuva, obstrui o escoamento e o rio começa a transbordar. E isso é lamentável e a gente vê muito no Brasil. As consequências são essas. Você vê uma ponte mal projetada, onde você obstrui a seção natural do rio com uma viga da ponte aqui, obstrui a seção, estreitamento de seção. Além disso, muito lixo, muito esgoto. Isso é tragédia anunciada. Numa chuva intensa, o rio vai transbordar com toda essa poluição. E isso aí não deveria acontecer. As soluções para o problema estão na sustentabilidade ambiental, buscar soluções com sustentabilidade ambiental, ou seja, que protejam o meio ambiente, ecologicamente viáveis, que tenham viabilidade econômica, não são necessariamente soluções caríssimas, e não é uma única solução, são um conjunto de soluções pequenas espalhadas na bacia. Esse é o ideal. Elas, em conjunto, vão gerar o efeito benéfico de controle de inundações. E socialmente desejável. São soluções que vão evitar riscos à vida da população, evitar risco de doenças, vão melhorar o turismo, melhorar o lazer da população, dar melhores condições de vida. Essas soluções são insustentáveis. Quando as soluções não são sustentáveis, elas degradam o meio ambiente, são soluções caríssimas e que muitas vezes geram grandes destruições. Um exemplo disso são esses piscinões que a gente vê por aí, obras caríssimas. Tem muito piscinão lá em São Paulo, já tem piscinão aqui no Rio. Esses piscinões não funcionam porque eles pegam água de transbordamento de rio, são obras caríssimas, né, e que não resolvem a causa do problema, que é o desmatamento da bacia, que é a falta de saneamento. Se você tivesse a bacia protegida, o efeito da enchente seria muito menor. E, obviamente, quem perde é a população. Na hora de uma chuva intensa, ela perde tudo, às vezes até a sua vida. E isso por políticas não sustentáveis na área de drenagem. Não é que não está se investindo em drenagem urbana, é que está se investindo errado e se investindo mal. Alguns exemplos no mundo para você melhorar a permeabilidade da área urbana. Hoje em dia se fala muito no mundo em cidades tipo esponja, cidades que vão reter água, ou seja, é impossível você ter uma área urbana com 100% de floresta, senão ela não é urbana. No entanto, você tem que implementar intervenções que imitem o que a natureza faz. Uma área com floresta, ela segura 80% da chuva aproximadamente e infiltra. Então, nós temos que procurar fazer mais ou menos o que a floresta faz com atuações artificiais, já que a cidade é uma área antrópica, né? Então, você tentar minimizar essa impermeabilização do solo, melhorando as infiltrações e a retenção de água na bacia. Um exemplo são os telhados verdes, onde você impermeabiliza os telhados e você planta vegetações aqui que vão ajudar a amortecer a temperatura interior das residências. Então, você tem um custo maior para impermeabilizar, mas em contrapartida você economiza em ar-condicionado, por exemplo, e também ajuda a reduzir inundações, que essa água, a vegetação absorve, também ajuda a reduzir inundações. Além disso, ela gera uma melhoria do clima por causa da transpiração vegetal. A água é um excelente amortecedor térmico, então reduz as ilhas de calor, além de melhorar o visual da região. Já vem sido projetado vários sistemas aí de telhados verdes mundo afora, e é uma solução bastante interessante, como uma das soluções para aliviar o problema dos impactos da urbanização e os problemas das inundações e das ilhas de calor nas cidades, né? Pisos porosos, né? Para você, ao invés de usar asfalto, que é impermeável,
né? Ou o concreto, que é impermeável, procurar botar um concreto poroso, um asfalto poroso, superfícies que permitam mais absorção de água. Com isso, você está ajudando a reduzir o escoamento superficial, que vai agravar o problema das inundações urbanas. Então, obviamente, você conseguir ampliar, de aumentar a permeabilidade da área urbana é sempre favorável. Além disso, você pode montar na área urbana, que você tem muito parques, áreas verdes, trincheiras de infiltração em áreas de passeio, em áreas de passagem, onde você vai botar dreno, vai botar britas aqui com dreno, e a água da chuva, toda essa região daqui é uma grande trincheira que vai acumular água, a água vai passando pelas britas, depois ela escoa por um dreno aqui embaixo. Só que ela acaba indo para o sistema de microdrenagem, só que a chuva intensa já parou há muito tempo, ela aumenta o tempo de propagação de toda essa água que caiu aqui nessa região. Então, ela consegue amortecer inundações e reter uma parte da água de chuva, né? E uma parte também da água se infiltra, né? Você pode ter também a importância da vegetação ciliar, de você recuperar as faixas marginais de proteção dos rios, que também vão proteger o rio contra a poluição de origem difusa. Aqui a gente vê isso bem claro, você criar, muitas vezes, corredores para você ter atuação de pessoas com pistas de bicicleta, áreas de lazer, que também vão ajudar a conter o escoamento superficial em direção ao rio, né, com vantagens socioambientais. E a gente vê, por exemplo, nessa foto aqui, que esse rio já tem um assoreamento, um trecho curvo. Você tem que trabalhar também a área toda montante para evitar o carregamento do material na época de chuva para a seção do rio. Essa figura aqui mostra exatamente uma bacia de retenção. É um lago artificial que você faz a partir de um pequeno barramento, se acumula aqui, você pode fazer criação de peixes, decks bonitos, se transformar essa região numa área de lazer para a população. Só que, ao mesmo tempo, além de uma área de lazer, que vai melhorar a evaporação de água, melhorando o clima, também funciona para amortecer inundações, funciona como um pulmão numa época de chuva intensa. Estrategicamente, você dirige o escoamento superficial para essas bacias e bota um vertedorzinho, a água acaba chegando depois, né, no sistema de microdrenagem, só que demora mais tempo. Então, ela ajuda a amortecer aquela propagação da onda de enchente e acaba amortecendo as inundações. Então, é um exemplo bem simples de atuações numa área urbana para mitigar inundações. Aqui mostra um exemplo de uma bacia de detenção, uma área que pode ser uma área de lazer, uma pista de skate, por exemplo, que também, estrategicamente, na hora da chuva, ela vai acumular todo esse volume de água de chuva que deixou de ir para o sistema de microdrenagem, que é a galeria de drenagem, e ir para o rio, tá certo? Então, por exemplo, uma chuva de meia hora que cai numa área dessa, você acumula uma vazão razoável que deixou de ir para o rio, deixou de ir para a galeria de drenagem, ajudando a reduzir a onda de enchente no sistema de micro e macro drenagem. Então, toda a área urbana tem uma área de lazer que pode ser usada estrategicamente para controlar inundações também. Aqui mostra exatamente um trecho de uma escola onde tem um local também de lazer, né? E que é usado estrategicamente como bacia de detenção. É uma área impermeável que ajuda a reter água e você tem um dreno na parte inferior dessa bacia de detenção, que após a chuva essa água é drenada e você limpa aquela área para ser novamente utilizada pela população. Em suma, você pode ter uma série de medidas para você controlar as inundações urbanas, entre elas as bacias de detenção, para você reter água numa área de lazer, por exemplo, naquela período de chuva intensa e com isso amortecer inundações. Você pode ter pavimentos drenantes, como eu falei, bacias de sedimentação que você pode colocar numa galeria de água pluvial para reter sedimento ou numa encosta para reter material de erosão e evitar o assoreamento do sistema de micro e macro drenagem. Estimular a captação de água de telhado, que é o que eu vou falar em seguida. Você vai ter uma utilização
benéfica para essa água e deixa de lançar na galeria de águas pluviais, ajudando também a reduzir inundações. Você pode ter valas de infiltração, você pode ter valas de poços de infiltração, então você pode infiltrar água no terreno e pode ter trincheiras, como eu falei, e que você não conseguir infiltrar, você drena e joga na água pluvial, mas já tendo amortecido a inundação. Você pode fazer também bacias de retenção, como eu mostrei, criar lagos artificiais, gerando áreas de lazer que também funcionam como amortecimento de enchentes, né, de inundações na área urbana. O que nós temos, em geral, é exatamente essas duas situações, né? Ou você pega uma microdrenagem, capta água de chuva para o escoamento superficial, joga nas galerias de drenagem e joga nos rios, você está cada vez mais aumentando a concentração de água nas partes planas e baixas, aumentando as inundações durante aquela chuva intensa, né? O sistema moderno de drenagem é você reter a água na bacia adequadamente, ou através de captação em telhado, bacias de detenção, pisos permeáveis. Você, com isso, consegue amortecer o pico naquele período de chuva intensa, o pico da inundação, controlando os riscos de inundação naquela região, seja da microdrenagem, seja na macrodrenagem, com uma retenção adequada da água de chuva na bacia hidrográfica. A captação de água do telhado, portanto, é uma dessas medidas que eu vou fechar a apresentação detalhando exatamente isso agora, onde você vai pegar a água de chuva que cai no telhado, captar adequadamente pelas calhas, essa água vai para uma cisterna, onde passa por um dispositivo prévio para tirar a primeira água e para fazer uma filtragem dessa água. E essa água você pode usar para usos menos nobres, a água do telhado. Isso tem a grande vantagem, como eu falei, de reduzir inundações e economizar água potável. Portanto, é sustentável. Como vocês estão vendo aqui nessa transparência, a água de chuva pode e deve ser utilizada, né? Porque existem normas para isso, normas brasileiras para essa utilização, porque você tem um uso bastante benéfico dessa água. Você pode usar água para vários fins, descargas em bacias sanitárias, irrigação de gramados, irrigação de plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e ruas. Você não precisa de água potável para fazer isso. E isso aí, ao utilizar essa água, você está também amortecendo inundações, que essa água deixa de ir para a água pluvial de imediato, foi uma água que você acumulou do telhado e vai usar posteriormente. E, ao mesmo tempo, é sustentável, que você deixa de consumir água potável, dando mais segurança hídrica ao abastecimento de água e economizando dinheiro, né? E aqui a gente mostra nessa figura bem claramente o potencial de uma água de telhado, que é uma água realmente que pode ter um uso benéfico, né? Ela não tem contaminação fecal, a doença se transmite pelas fezes humanas, né? Principalmente, e isso você vê muito risco de você pegar água de rio, né, que está contaminada com esgotos, mas a água de telhado não tem potencial bastante benéfico de aproveitamento que deve ser feito. Para isso, tem um custo para fazer o aproveitamento de água de telhado, de água de chuva de telhado, mas é fundamental que você tenha incentivos do governo para você viabilizar e ampliar isso, porque com isso vai dar muito mais segurança hídrica, né, para a população, né, gerando uma redução do consumo de água potável e também ajudando a reduzir as inundações urbanas. Você tem vários graus de qualidade de água de chuva, né, em função de telhados não ocupados por pessoas ou animais, ou telhados frequentados por pessoas e animais, ou terraços impermeabilizados com área de estacionamento, que você tem mais poluição, ou em estradas e vias férreas elevadas. Então, em todos os casos, você pode fazer o aproveitamento da água de telhado, mas nesses telhados que não são ocupados por pessoas ou animais, você pode até, além de usar água para vários usos,
ser utilizado para consumo humano, se purificar, você tem que fazer um tratamento. Agora, normalmente, quando você tem pessoas e animais, terraço, etc., você não deve usar para beber, mas pode usar para vários usos e a partir de um tratamento adequado para você dar uma garantia sanitária mínima e também evitar a proliferação também de patógenos. Você tem que ter um sistema hidráulico sanitário eficiente na gestão desse sistema de captação de águas pluviais. Essa tabelinha aqui mostra, para vocês terem uma ideia, o volume para uma rega de jardim é 2 litros por dia por metro quadrado. E a frequência, né, de 8 a 12 lavagens por mês de rega de jardim. Né? Lavagem de carro, você tem 80 a 150 litros por lavagem, né? E em torno de 1 a 4 lavagens por mês. Isso é importante, estimativamente, esses dados, para você, quando for dimensionar teu sistema de captação de água de telhado, você poder avaliar o teu consumo, o que você vai consumir de água para os diferentes usos, para você ficar um sistema econômico. Não adianta eu querer captar toda a água de telhado disponível de chuva que cai lá, se você não vai usar aquela água toda, vai ficar um custo caríssimo do reservatório. Você tem que ver os diferentes usos que você tem, fazer uma estimativa de volume que você vai precisar para dimensionar adequadamente aquele reservatório de captação de água de chuva de telhado. Quando você vai dimensionar um telhado, normalmente é dividido pelas águas. Então, você divide por inclinações as águas do telhado, e cada água você vai coletar aquela água do telhado nas calhas que estão na extremidade do telhado. E essa água, procurar implementar um sistema hidráulico para reaproveitá-la. Aqui está um exemplo de como você pode pegar a calha e, através de uma tubulação vertical, você aduzir essa água para um sistema de reaproveitamento de água de chuva, né, de telhado. Esse desenho mostra exatamente isso. A água captada pelas calhas por um sistema de tubulações, né? Você tem, obviamente, essa parte do tratamento da água, da primeira água, da filtragem dessa água, e essa água, então, é encaminhada para um sistema de reservatórios, depois é bombeada para uma caixa superior para ser usada nesses usos menos nobres. Pode ser usado como vaso sanitário, descarga em vasos sanitários, e outros usos, como lavar carro, regar hortas, lavar varandas, etc. Aqui está um pouquinho mais de detalhe, onde você vê uma seção aqui transversal, longitudinal, né? Ou transversal, depende do teu referencial, a captação da água do telhado. Então, ela cai numa tubulação vertical. Aqui você vai descartar a primeira água, você vai descartar, porque é uma água mais suja. O excesso, então, já tirando essa primeira água, passa por um filtro e é acumulado no reservatório. Aqui você tem uma bombinha, né, no nível inferior, bateu nesse nível automaticamente, quando a água chega no nível máximo, a bomba liga e vai encher um reservatório em cota na casa, em cota alta aqui na casa, um reservatório superior. E quando a água chega no nível mínimo, a bomba desliga automaticamente. Então, o nível da água sobe e desce durante a chuva, né? E a bomba vai sendo usada, né? A água já passou pelo filtro, você tem aqui o mecanismo de limpeza, né? Para você, algumas impurezas que fiquem no fundo, você poder limpar, e tem o ladrão. E aí você não vai misturar água de chuva com água potável, que vem da concessionária. Então, você vai fazer uma caixa separada só para esses usos menos nobres, e gerando economia na água potável, que é uma água mais cara, né? E aqui mostra uma figura exatamente de um reservatório, né, de água de chuva, onde aqui você tem o ladrão, vocês estão vendo o excesso de água, então vai para o meio ambiente. Aqui tem um dreno na parte inferior para fazer a limpeza. Aqui está a primeira água que você retira, e aqui você tem o seu sistema todo implantado com um filtro antes, e essa água você pode aproveitar para esses usos menos nobres. Você tem um investimento inicial. Depois de alguns anos, todo aquele investimento ele é pago pela economia de consumo de água potável. Em regiões onde você não tem
captação de água para uma empresa, né, de água potável, né, como acontece muito, é muito comum no Arizona, que lá muitos lugares não tem, o pessoal usa a captação de água de telhado direto, porque lá tem dificuldade, né, no problema de abastecimento de água, áreas com escassez de água. É um sistema altamente viável, que pode e deve ser mais estimulado aqui no Brasil. Aqui mostra um croquisinho, né, um esqueminha simplificado de um sistema desse. Aqui entra a água do sistema, que vem lá das calhas do telhado, cai num sistema de first flush, que é retirada da primeira água, que é uma água mais suja, depois passa por um filtro, onde esse A aqui é a saída para a impureza do filtro, que a impureza toda do filtro depois ela é retirada, né? E a água, então, vai para um reservatório, e desse reservatório você bota uma bomba e bombeia para um reservatório inferior, que é uma cisterna, né? Como se fosse uma cisterna, e bombeia uma caixa d'água superior, para depois você aproveitar por gravidade aquela água para distribuir para esses usos menos nobres, como eu citei, lavar pisos, lavar carros, regar jardins. Em maiores sistemas, você pode até usar um reservatório first flux, que aí a água entra, a parte das impurezas ficam aqui no fundo e a água limpa sai por aqui. Depois que acaba a chuva, você abre o registro para tirar aquela sujeira que está no fundo e deixar o sistema já funcionando de forma efetiva para as próximas chuvas, para fazer uma boa limpeza dessa primeira água, né? E aqui um diagramazinho mostrando o sistema da retirada da primeira água, com a água mais suja, no sistema first flux, um filtro para retirar as impurezas e o reservatório enterrado, que você depois vai utilizar de forma útil, né? E é importante realçar também a necessidade de avaliar, de acordo com o uso que você for fazer, a necessidade até de fazer uma cloração, botar um clorinho aí de acordo com o volume de água, para evitar a proliferação aí, se essa água vai ficar muito tempo ali acumulada, de bactérias, etc. Aí você fica uma água tratada e segura, para evitar a proliferação de bactérias, odores aqui no reservatório. Isso é algo que tem que ser avaliado. Eu fiz uma pesquisa aqui com os alunos da UERJ, meus alunos da UERJ, de implementar um projeto de captação de água de telhado na garagem da UERJ, onde a gente dimensionou o sistema de captação de água de telhado para atender a demanda, que é a lavagem dos carros da UERJ, dos micro-ônibus que tem, né? Então, basicamente, se a água que eles usam, ao invés de captar água potável, que vem da concessionária, tentar reduzir esse consumo de água com água de telhado. Então, a gente fez um projeto para isso, né? Dimensionando, então, um projeto de captação de água de telhado nessa garagem da UERJ. E aí, nós tivemos acesso, então, aos dados pluviométricos da estação pluviométrica da região, onde a gente tem a precipitação média mensal na série histórica, o que choveu em cada mês naquela região. Nós já fizemos uma estimativa, né, considerando o runoff de 0,9 no telhado, do volume de água que cai no telhado. Então, fizemos essa estimativa só para vocês terem uma ideia. Ao longo do ano, em média, tirando a média de precipitação, 460 aproximadamente metros cúbicos de água, ou 463 mil litros de água por ano. É água pra caramba. Mas eu não vou fazer um reservatório para acumular 460 mil litros. Vai ficar um reservatório, o custo imenso. Então, na realidade, é para ver o potencial de água que cai no telhado que você pode ter, e a gente então fez uma estimativa do consumo de água para fazer um reservatório otimizando o volume de água que tem, que é muito maior, para dimensionar um reservatório que vai atender a demanda de água para lavagem lá dos ônibus e das viaturas da garagem. Então a gente fez levando em conta isso, onde você tem os critérios de dimensionamento na norma brasileira para dimensionamento de reservatório de captação de água de telhado. E aqui é um exemplo de reservatório de água de telhado. Você pode variar o volume, né, como um metro cúbico, por exemplo, de um reservatório, você pode fazer. E aqui é um exemplo de um reservatório de água de telhado para armazenar água de telhado. Aqui um exemplo de filtro, foi usado para você filtrar a água que vem.
E aqui está um layoutzinho, a água que desce do telhado. Você tem aqui a tubulação da primeira água com registrozinho, a água mais suja. E aí depois a água, depois que você tem o first flux, a água entra no filtro, do filtro é distribuída para os reservatórios que ficam disponíveis para o consumo. E veja que aqui nós dimensionamos na UESB um reservatório não enterrado, porque senão você ia ter que gastar energia de bomba para bombear a água para lavar os ônibus, né, e as viaturas. A gente botou numa cota próxima do telhado para você ter um desnível e você poder fazer por gravidade o uso dessa água, né, de água de chuva. Então, botando numa cota, ficou acima do nível do terreno e você consegue tirar a água e, obviamente, você pode fazer com pressão, usando o lava-jato para pegar a água com pressão aqui, mas vai gerar economia de energia, certamente usando a água desses reservatórios da captação de água de telhado para lavar os ônibus e as viaturas da garagem. Existem sistemas mais simples, que inclusive foram usados lá em São Paulo na crise hídrica de 2014 e 2015, que teve racionamento lá em São Paulo e foi estimulado muito a captação de água de telhado, que ficava faltando água nas casas. E se implantou em vários locais um sistema muito simples. Você pode fazer isso em habitações de baixa renda, inclusive. A água das calhas, a água do telhado, cai na primeira água, onde ela é abandonada, essa água. Tem um filtrozinho para poder retirar folha, né, de forma simples. Então, a água, depois que passa na primeira água, first flux, ela entra então no reservatório, já tendo passado pelo filtro. Tem uma tubulação vertical para a água já ir subindo lentamente. E tem um obstáculo aqui para obrigar a água a passar por essa tubulação vertical e ir enchendo lentamente, e a impureza flutuante depois sair pelo ladrão, tá certo? E aí você tem uma torneira aqui e você faz esse uso dessa água para vários fins, né? E bota uma telinha para não entrar mosquito, né? Então é um sistema muito simples, barato, com alguns R$1.000 você consegue implementar isso, e que pode gerar uma redução substancial no consumo de água potável e evitar, né, em situações de racionamento de água, um colapso, porque essa água você pode usar até para dar descarga. Os moradores lá em São Paulo captavam a água aqui dessa bombona e enchiam um balde para dar descarga, para jogar no vaso sanitário da sua casa, né? Então você tem, além de poder usar para regar jardim, etc., e outros fins, era também utilizado para isso, e com isso deu muito mais higiene, possibilidade de higiene nessas casas, numa crise hídrica, e obviamente gera também economia do consumo de água potável, né, como eu falei. Então, como vocês estão vendo aqui, numa época de crise, é algo que a gente tem que pensar, e foi usado lá porque houve uma emergência em racionamento. Só que, em vez de a gente prever, esperar ter uma crise hídrica, nós devemos cobrar das autoridades de estímulos à captação de água do telhado e procurar tentar viabilizar nas comunidades esse tipo de captação, porque tem um efeito de sustentabilidade muito grande, você economiza água potável e, numa época de crise, é uma garantia a mais para evitar problemas graves, principalmente de saúde pública. Você vai ter uma água para poder fazer limpeza da casa, para você dar descarga, jogar nos vasos sanitários e ter uma água adicional numa situação de carência. E isso é política pública que pode e deve ser implementada, né, pelos governos a nível federal, estadual e municipais. Depende de vontade política a implantação e a disseminação e ampliação da captação de água de telhados nas áreas urbanas. Muito obrigado.